Seguidor novo, a gente teria view nos stories, a gente teria isca, mas vamos pensar só nesses fluxos. Considerando seguidor, curtidas, comentários e DMs, a gente teria um total de 12.250. Supondo que dessas pessoas, 2.000 são iguais, curtiu, comentou, etc., eu teria total de 1.250 leads distintos. Mas vamos piorar, vamos colocar que a gente vai ter 10.000 leads distintos, ou seja, 10.000 fluxos únicos. Desses 10.000, vamos considerar que a gente consiga ter 15% de agendamento, ou seja, eu vou mandar mensagem para todos eles, desses 10.000, 15% vai aceitar ir para reunião comigo e os outros 85% vai me dizer não. Ou seja, eu vou tomar 8.500 nãos. Mas isso não importa, porque com 15% eu tenho 1.500 agendamentos. Esses 1.500 agendamentos, pensando numa taxa de conversão de 33%, ou seja, a cada 3 calls, uma eu não fecho. Portanto, a gente está falando de 1.000 pessoas que me disseram não. Mas isso não importa, porque 500 me disseram sim. Sendo que 500 me disseram sim, com um ticket médio, por exemplo, de R$2.000 ou 12 parcelas de 200, mas daí eu nunca compro o valor cheio, sempre compro parcela, eu tenho um faturamento aqui de mais ou menos R$1 milhão. Percebe que o cara que tem 10.000 seguidores e tem essa taxa de engajamento tende a não fazer nem perto disso. Mas por quê? Porque ele trabalha de modo passivo. E se eu trabalhasse de modo passivo, a taxa de conversão dele giraria em torno de 1 a 3% para menos e com um ticket médio infinitamente menor do que aquele. Percebe que você não precisa de mais potenciais leads. Você só precisa ter relações mais profundas com quem já acompanha, com quem já virou fluxo, com quem já levantou a mão para você. O segredo aqui não é quando você se enfrenta um problema, você aumentar o volume de potenciais pessoas. Não, quando você enfrenta o problema, fala, ok, se eu tenho 10.000 potenciais leads, para quantos eu vendi? Pô, eu vendi para 100 pessoas, eu vendi para 200 pessoas, eu vendi para 500 pessoas. Existe forma de eu vender para mais delas? Ou melhor, existe forma de eu pegar as pessoas que já compraram de mim e fazer com que elas comprem novamente um outro produto? Porque se você fica pensando só na aquisição nova o tempo todo, uma hora os leads vão acabar, uma hora o seu custo de aquisição vai ficar tão alto a ponto da sua operação não se pagar mais. E é nesse momento onde você cria limites e que esses limites se transformam em criatividade. Se você pode aqui, nesse vídeo, tirar uma grande lição aprenda a ganhar muito com pouco. Por quê? Porque quando você crescer o volume, você vai ganhar muito mais. Se aqui com, por exemplo, 1.000 leads, você consegue uma quantidade de venda de, por exemplo, 10 pessoas, que dariam 1%, com 1.000 leads, com 1% de conversão de modo passivo, com um ticket médio de 300, você teria um faturamento aí de R$3.000. Na segunda situação, 1.000 leads com uma taxa de conversão de 2%, ou seja, já está falando de 1% de melhora só, com ticket médio de 600, com LTV de 1.000, ou seja, a pessoa compra o seu produto barato, compra os seus outros produtos, sendo bem pessimista e só te trazendo a situação hipotética, a gente está falando aqui de R$20.000. Pô, Igor, de 3.000 para 20.000, não é muita diferença. Só que isso é o começo. Só que quanto mais isso cresce, se eu pegar todo esse volume e fazer vezes 10, ou seja, agora 10.000 leads, eu tô falando que na situação 1, o cliente vai faturar 30.000 e na situação 2, o outro vai faturar 200.000. Já tá falando agora de uma diferença de R$170.000. E agora eu vou fazer vezes 10 de novo, ou seja, vezes 100. Agora o de cima tá faturando 300.000. Olha que legal. Mas o de baixo tá faturando 2 milhões. Agora a gente tá falando de 1,7 milhões de diferença. E vamos fazer agora vezes 1.000 novamente. Da situação 1 vai faturar 3 milhões, da situação 2 vai faturar 20 milhões. A gente tá falando de 17 milhões de diferença. Então começa a pensar em formas de aumentar a sua taxa de conversão e o seu ticket médio com os leads que você já tem. Porque quanto você aumentar o volume, a sua taxa de conversão vai tender a diminuir. Porque você não conseguiu trazer eficiência. Então se você não consegue tirar muito de pouco, quando você tiver muito, você vai tirar pouco também. Esse é o grande segredo. Se você consegue tirar muito com pouco, quando você tiver muito, você vai conseguir tirar muito mais. Coloca essa frase na testa: eficiência vem antes de crescimento. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curte esse vídeo. Tem literalmente playlists infinitas para você assistir e aprender muito mais sobre isso que está aprendendo: escala, marketing, empreendedorismo, como fazer sua empresa crescer mais, vender para mais pessoas mais caro e mais vezes. No meio Cadoc, sou comprador e marqueteiro e vejo você no próximo vídeo.